Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar estudando, porém, desejo a você muitas felicidades e que a gente possa continuar juntos, mesmo distantes. Na nossa aula de ciências hoje, nós vamos estudar como os animais nascem e como eles vivem. Vamos lá, se quiser acompanhar, está no capítulo 5 do nosso livro didático. Acredito que vocês ainda se lembram do ciclo da vida: nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Essa é a regra geral, esse é o esquema aplicado a todo ser vivo. Mas em relação a alguns animais, existem algumas particularidades que a gente vai estudar nesse dia de hoje. Por exemplo, aqueles animais que nascem de ovos, a galinha, a rã, o avestruz, os pássaros, é, eles nascem de ovos. A fêmea vai lá, bota os seus ovos, incuba, quer dizer, choca esses ovos e o futuro animalzinho ali dentro do ovo vai passando por etapas, vai se desenvolvendo aos poucos mais dentro dos ovos. E chegado o tempo, eles nascem, quebram a casca dos ovos e saem. Esses são os animais ovíparos, nascem de ovos. Outros animais são aqueles que desenvolvem dentro da barriga de suas mães. Passam por todas aquelas etapas, mas ali dentro da barriga de suas mães. Esses são chamados animais vivíparos. Nascem da barriga de suas mães, se desenvolvem lá na barriga de suas mães. E vencido o tempo de estar ali sendo gestado, eles nascem. Exemplo desses seres vivíparos, nós temos a cadela, a vaca, a égua, a búfala, a girafa e tantos outros que a gente vai estudar ao longo deste vídeo e fazer as descobertas em relação a essas particularidades. Mas então guardem desde agora: ovíparos são animais que nascem de ovos. Eles se desenvolvem dentro dos ovos e depois quebram a casca dos ovos e saem para a vida. E os animais vivíparos, aqueles que se desenvolvem dentro da barriga de suas mães. Guardou a noção? Ovíparo, nascem de ovos. Vivíparos se desenvolvem dentro da barriga de suas mães. Beleza? Então vamos em frente. Aqui nós temos alguns exemplos de animais vivíparos. No grupo dos vertebrados existem os mamíferos, onde a grande maioria o desenvolvimento se dá dentro da barriga de suas mães. Então, a grande maioria dos mamíferos são vivíparos, nascem prontos já na última fase do desenvolvimento que acontece dentro da barriga de suas mães. Os répteis. Algumas espécies de répteis, como por exemplo a jararaca, uma espécie de cobra, são consideradas vivíparas. Veja que essa é uma particularidade, porque a grande maioria dos répteis nasce de ovos, mas existe também uma espécie de cobra chamada jararaca que a forma de reprodução dela é vivípara. Ela nasce, as cobrinhas já nascem prontas, né? E dentro da categoria dos peixes, existe uma outra particularidade, que é o caso do tubarão. Alguns tubarões são capazes de gerar filhotes, né? Parir filhotes já totalmente desenvolvidos. Eles possuem no seu corpo algumas membranas
e essas membranas funcionam como se fossem placentas. Então, ele não bota os ovos, mas o tubarãozinho, vamos dizer assim, se desenvolve dentro da barriga de suas mães. Chamo atenção, são particularidades, porque a grande maioria dos peixes botam ovos, né? A grande maioria bota ovos. Então, essas particularidades é bom a gente perceber, porque é um conhecimento a mais, né? Dentro do estudo sobre os animais vivíparos e ovíparos. Tudo bem? Então vamos para frente. Também aqui nós temos algumas particularidades em relação aos animais vivíparos invertebrados. Lembrando que invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, não possuem ossos. E aqui a gente percebe como exemplo de animais vivíparos os insetos. Os insetos podem ser vivíparos e ovíparos. Então essa particularidade é interessante a gente lembrar, porque alguns insetos eles já parem, né, os seus filhotes prontos, e outros botam ovos e esses filhotes vão se desenvolvendo dentro dos ovos. Aqui temos um exemplo sobre os pulgões. É uma praga que ataca as plantações, né? Até mesmo as plantas que a gente tem em casa, às vezes são atacadas por pulgões. E esses pulgões, dependendo da sua espécie, pode botar ovos ou então já parir outros pulgõezinhos prontos para atacar a plantação, né? Ou a planta que a gente tem em casa. Então este é um exemplo de animal invertebrado dentro da categoria dos insetos, especificamente o pulgão, que pode ser vivíparo ou ovíparo. Beleza? Estamos aprendendo. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela sobre o tempo de gestação e incubação de alguns animais. Lembrando, gestação é o período em que a fêmea fica grávida, né? Os dias, os meses necessários para o desenvolvimento completo da sua cria, do seu filhote. E incubação é o período em que o ovo leva para partir, saindo dali uma nova criatura, um novo ser vivo. Então vamos lá. A coelha, o tempo de gestação da coelha, 30 dias. De 30 em 30 dias, a coelha está pronta para parir. Por isso que é chamado animal muito fértil, né? 30 dias já tem uma ninhada de coelho pronta. O canguru, 39 dias. A cadela, uma cachorra, leva 39 dias. A loba, né, 63 dias. Uma mulher leva 270 dias. A vaca, 280 dias. Uma elefanta, 624 dias. Tempo de incubação dos ovos de uma pomba, 18 dias. De uma galinha, tempo de incubação, 21 dias. A perua, os ovos de perua levam 28 dias para o nascimento do filhotinho. A tartaruga do mar são 55 dias. Muito bem, eu coloquei em dias, mas aí você mesmo pode fazer a conta utilizando os meses, né? Beleza, então tá aí essa informação a mais
para cada um de vocês. Pois bem, chegamos então ao final desse nosso momento de estudo. Vimos algumas particularidades da vida dos animais, estudamos a classificação deles quanto ao horário em que estão mais ativos para caçar, descansar, realizar outras atividades. Vimos o que são animais de hábitos diurnos, aqueles que agem mais durante o dia, e vimos também que outros animais são de hábitos noturnos, eles são mais ativos no período da noite. Estudamos também algumas particularidades do nascimento dos seres vivos, né? Como eles se reproduzem. E aqui nós vimos que alguns botam ovos e dentro desses ovos a criaturinha vai se desenvolvendo, o novo ser vivo vai se desenvolvendo ali dentro dos ovos, né? E outros, essa fase de desenvolvimento acontece dentro da barriga da mãe, né? Então, animais ovíparos, animais vivíparos. E isso nós vimos nesse curto período de tempo. Então, com a leitura do livro, com a resolução das atividades, com esse vídeo explicativo, muitas informações e muitos conhecimentos chegam para você colocar em prática na sua vida, socializando, partilhando com outras pessoas, informando aqueles que te perguntam algo sobre a vida dos animais. E lembro a todos, conhecimento não ocupa espaço. E esse não é um conhecimento inútil, é um conhecimento que você vai aplicar na sua vida. Não só para responder certo lá o questionário, para se sair bem nas provas, mas é uma nova visão para você que abre agora diante de seus olhos. Saber que a vida é muito mais importante do que algumas particularidades. Nós vivemos e durante a vida nós aprendemos e aprendemos muito e todo aprendizado tem o seu valor. Então fica aí a dica, fica aí o conteúdo para você ver, rever quantas vezes for necessário. Aplique isso na sua vida. Perceba que a vida tem um grande valor, a nossa, de forma especial, mas a vida de todo ser vivo deve ser respeitada, deve ser protegida. Então, seja você também alguém que vai proteger a vida dos outros seres vivos e honrar o dom da vida que Deus deu para cada um de nós. Espero que todos tenham aproveitado desse momento de estudo. Envio aqui um grande abraço a você, meu aluno, minha aluna. Abracem os seus familiares, cuidem-se, que em breve a gente pode estar novamente lá na nossa sala de aula, aprendendo tudo isso junto, com os olhos nos olhos. Um grande abraço a você, tudo de bom e até a próxima.